Bem-vindos, meus amigos, à nossa aula de Direito Administrativo. Meu nome é Mariana, sou a professora de vocês e na aula de hoje a gente vai finalmente terminar com a matéria da Lei 10.261 de 68, que é o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo. Muito bem, pessoal, última aula da lei, hein? Vamos prestar atenção. Hoje a gente vai falar, pessoal, sobre a sindicância e o processo administrativo disciplinar. Na aula passada a gente falou sobre as penalidades e hoje, então, a gente vai falar como elas serão apuradas, como as infrações serão apuradas e como essas penalidades serão aplicadas, tá bom? Então, vamos lá. O início da apuração de uma infração pode se dar tanto de ofício como mediante provocação. Como assim? De ofício, pessoal, quando a própria administração pública, quando o próprio Estado tem conhecimento daquela infração e ele próprio já inicia a investigação, a apuração dessa infração, tá certo? Ou mediante provocação, algum particular ou outro servidor fica sabendo de uma infração e aí faz uma denúncia à autoridade e aí o processo se inicia mediante provocação do interessado, tá certo, pessoal? Agora tem um detalhezinho. A autoridade que recebe a notícia, recebe a informação de que uma infração foi praticada, essa autoridade, ela tem a obrigação, ela deve, tá bom, pessoal? É obrigatório que essa autoridade adote providências para apurar essa infração. Então, pode-se iniciar de ofício mediante provocação e uma vez recebida a notícia da prática de uma infração, a autoridade tem a obrigação de adotar providências para a sua apuração. Tá certo, pessoal? Muito bem. Só que, se ainda essa autoridade ela não possuir provas suficientes, informações suficientes acerca dessa infração, ela poderá adotar providências preliminares, tá certo? O que seriam providências preliminares? Pessoal, não é nada mais do que o inquérito policial, só que em âmbito administrativo. O inquérito policial na área penal, ele serve para quê? Para fazer essa investigação preliminar, para a colheita de provas preliminares, é lógico, né? Porque depois a gente vai ter instrução no processo. Mas é realmente uma fase prévia ao processo que ajuda ali na fase de instrução. Então, as providências preliminares são exatamente as investigações preliminares feitas para a colheita de informações acerca da infração. Ela deve durar 30 dias, pessoal. A duração dessas providências é de 30 dias, tá certo? E ao final desse prazo, a autoridade deve opinar entre arquivar a investigação ou instaurar a sindicância ou o processo administrativo, tá certo? Então, ao final dos 30 dias, a autoridade deve opinar entre arquivar a investigação ou dar continuidade à apuração dessa infração, tá certo, pessoal? Muito bem. Caso seja necessário, é possível que essa autoridade ela decrete algumas medidas cautelares, tá certo? Para garantir o bom andamento do processo, ok? O bom andamento da investigação. Essas medidas estão previstas lá no artigo 266 do nosso estatuto, que eu trouxe para vocês aí na tela. Vamos lá. Determinada a instauração de sindicância ou processo administrativo, então, terminou as providências preliminares e aí foi determinada a instauração de sindicância ou processo administrativo. Vamos continuar aí com a investigação. Ou no seu curso, havendo conveniência, hein, para a instrução ou para o serviço, poderá o chefe de gabinete ordenar as seguintes providências. Primeira, afastamento preventivo do servidor, sem prejuízo de vencimentos ou vantagens, até 180 dias, prorrogáveis uma vez por igual período. Pessoal, este afastamento do servidor, ele não se confunde com a pena de suspensão.
Eu falei para vocês na aula passada que a pena de suspensão afasta o funcionário das suas funções e ele perde toda a garantia e todo o direito do seu cargo, tá certo? Aqui, pessoal, o afastamento não é punitivo, ok? O afastamento é cautelar, é só para garantir o bom andamento da investigação. Até porque vocês já sabem que a suspensão ela deve durar no máximo 90 dias. E aqui, como vocês acabaram de ver no inciso, o afastamento pode durar até 180 dias prorrogáveis, tá bom, pessoal? Então, vamos continuar aqui na leitura do nosso artigo. Inciso 2. Designação do servidor acusado para o exercício de atividades exclusivamente burocráticas. Aqui, esse inciso, se o funcionário exercer alguma atividade de campo, ele pode ser designado para exercer somente atividades burocráticas, ficar atrás da mesa, certo? Ficar atrás do balcão, como nós costumamos a dizer. Então, inciso 3. Recolhimento da carteira funcional, distintivo, armas e algemas. 4. Proibição de porte de armas. E 5. Comparecimento obrigatório em periodicidade a ser estabelecida para tomar ciência dos atos do procedimento. Muito bem, pessoal, a sindicância, ela é um procedimento mais célere, tá bom? Mais rápido e também mais simples. Assim, na sindicância, poderão ser arroladas até 3 testemunhas e esse procedimento, ele deve terminar em até 60 dias, tá certo? Na sindicância, é um procedimento mais simplificado, deve terminar em 60 dias, em até 60 dias, e pode se arrolar aqui até 3 testemunhas, tá certo, pessoal? Já o processo administrativo disciplinar, que agora a gente vai chamar ele de PAD, é um procedimento mais complexo, tá certo? Ele é mais demorado, ele deve terminar em até 90 dias e no PAD serão arroladas até 5 testemunhas, tá certo? Então, sindicância mais simples, processo administrativo disciplinar mais complexo. Muito bem. Pessoal, caso o processo administrativo disciplinar tenha sido iniciado mediante provocação, mediante denúncia, essa pessoa, esse interessado que denunciou a infração, será chamado para prestar esclarecimentos antes do interrogatório do acusado, tá certo? Do servidor acusado. Então, quem fez a denúncia deverá prestar esclarecimento sobre ela antes do interrogatório do funcionário acusado. Muito bem. E no interrogatório? O funcionário acusado ele é chamado para ser interrogado, pessoal. Porém, se ele não comparecer, será decretada a sua revelia. E aí, nesse caso, será nomeado um advogado dativo, tá certo? Se o funcionário acusado não comparecer ao interrogatório, será decretada a sua revelia e será nomeado um advogado dativo, tá certo? Na verdade, a nomeação do advogado dativo poderá acontecer em outros 2 casos, em outras 2 situações. Mesmo que o funcionário acusado compareça, ele pode se recusar a constituir um advogado. Aí também será nomeado um advogado dativo. Ou também, este funcionário pode não ter recursos financeiros suficientes para constituir um advogado próprio, e aí também, neste caso, será nomeado um dativo, tá bom, pessoal? Muito bem. Durante a audiência de instrução, as testemunhas também deverão depor, tá certo? Eu falei aqui para vocês já que no processo administrativo disciplinar são até 5 testemunhas. Só que aqui também nós temos um detalhe, pessoal. A testemunha, ela não pode se eximir de depor, ela não pode recusar o depoimento. Esta é a regra geral. Testemunha arrolada não pode se recusar a depor. Salvo se, nós temos as exceções aqui na tela. Venham comigo. Testemunha não pode se eximir de depor, salvo se for ascendente, descendente, cônjuge, ainda que separado,
companheiro, no caso de união estável, irmão, sogro e cunhado. Pessoal, testemunha não pode se recusar ao depoimento, salvo nestes casos aqui, ascendente, descendente, cônjuge ainda que separado, companheiro, irmão, sogro e cunhado. No entanto, para dificultar a nossa vida, nós temos uma exceção dentro da exceção, tá certo? Voltem aqui comigo, gente. Regra geral, testemunha não pode se recusar. Poderá se recusar nesses casos. No entanto, ainda nestes casos aqui, não poderá mais se recusar quando não for possível, por outro modo, obter a prova do fato e de suas circunstâncias. Se a prova do fato só pode ser obtida através do testemunho de ascendente, descendente, cônjuge, companheiro, irmão, cunhado, sogro, aí eles devem obrigatoriamente testemunhar, ok? Deu para entender? Tranquilo, né, pessoal? Muito bem. E aqui mais um detalhe em relação às testemunhas. Estão proibidas de depor, ok? Aquelas pessoas que, em razão da sua profissão, em razão do seu ofício, do seu ministério, devam guardar sigilo sobre a situação. Estão proibidas de depor as pessoas que, em razão da sua profissão, do seu ofício, devam guardar sigilo. Quem são essas pessoas, pessoal? Médico, como por exemplo, um psicólogo, um advogado, um padre, tá certo? Essas pessoas estão proibidas de depor. Também temos uma exceção, salvo se o próprio funcionário acusado autorizar que essas pessoas deponham, tá certo? Primeiro momento elas são proibidas, salvo se o próprio acusado autorizar o depoimento delas. Ok, pessoal? Tranquilo, né? Então, vamos continuar. Durante a instrução, pessoal, serão indeferidas, não poderão ser aceitas as provas ilícitas, tá certo? Contra a lei, as provas impertinentes, as provas desnecessárias ou as protelatórias. Provas protelatórias são aquelas que visam prolongar o procedimento, o processo administrativo, que visam dificultar o andamento do processo, tá bom, pessoal? Então, são proibidas as provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias e protelatórias. Muito bem. Finda a instrução, pessoal, o funcionário acusado terá 7 dias para apresentar as alegações finais. 7 dias para apresentar as alegações finais. Caso ele não faça isso, caso ele não apresente, aí será nomeado um outro advogado que terá um novo prazo para apresentar essas alegações, tá certo? 7 dias, se não o fizer, será nomeado um advogado para que apresente em novo prazo de 7 dias, tá certo, pessoal? E quando a infração ali que está sendo apurada também for crime, ao mesmo tempo em que rolar o processo administrativo disciplinar, também deve ser iniciado o inquérito policial, tá bom? A investigação administrativa e a investigação penal deverão ocorrer ali ao mesmo tempo, tá bom, gente? Se a infração também for crime. Muito bem, decidido aí o caso sobre a punição do agente, é possível, claro, que ele interponha um recurso, tá certo, pessoal? Esse recurso deverá ser interposto no prazo de 30 dias da publicação oficial da decisão, tá certo? Então, o recurso será interposto em 30 dias da publicação oficial da decisão que puniu, que aplicou a pena a esse servidor. Ok, pessoal? Agora tem um detalhezinho. Eu falei para vocês que o recurso, lá na primeira aulinha lá de direito de petição, falei para vocês que o recurso, ele submete a decisão a uma autoridade superior, tá certo? No entanto, num primeiro momento, ele é apresentado para a autoridade que prolatou a decisão, tá certo? Então, houve a decisão, aí a pessoa vai entrar com recurso e entra com recurso
contra a pessoa que prolatou a decisão. Recebido o recurso por essa pessoa, ela terá 10 dias para reconsiderar a sua decisão. Antes de enviar o recurso para a autoridade superior, aquela autoridade que prolatou a decisão terá 10 dias para reconsiderá-la, tá certo? Não o fazendo, aí sim ela vai remeter esse recurso para que a autoridade superior revise a sua decisão. Tá certo, gente? E nós temos ainda uma última petição aqui que pode ser interposta, que é a petição de revisão. Pessoal, o pedido de revisão pode ser feito a qualquer momento. Pedido de revisão pode ser feito a qualquer momento. E também pode ser feito pelo próprio interessado, ou seja, pelo próprio funcionário que foi punido, ou, se falecido ou incapaz, se esse funcionário for falecido ou incapaz, aí quem poderá fazer o pedido de revisão será o cônjuge, o ascendente, o descendente ou irmãos. É o famoso CAD que nós temos no direito penal. Então, pedido de revisão a qualquer tempo, que pode ser feito pelo próprio funcionário punido, ou, caso falecido ou incapaz, será feito pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmãos, tá certo? Para que serve esse pedido de revisão, pessoal? Serve para o seguinte: caso existam provas novas acerca daquele caso que comprove a inocência do funcionário ou comprove que ele merece uma pena mais branda, tá certo? Aí será feito o pedido de revisão. Serve para que o interessado apresente provas novas que o inocentem ou ainda que troquem, né, substitua a punição que ele recebeu, em primeiro lugar, por uma punição mais branda, ok? Em nenhum caso, gente, a revisão servirá para agravar a situação do funcionário, somente para atenuar, tá certo, pessoal? Então, hoje a gente terminou essa matéria, terminou o Estatuto dos Funcionários Públicos. Eu espero que vocês leiam essa lei em casa, é de extrema importância, a prova pede a letra da lei e eu aguardo vocês nas nossas próximas aulas. Até lá!